se ele tem dinheiro para isso. Se ele não está aumentando a dívida, está gastando com futebol, tá certo, porque o clube não é banco. Ah, não, esse clube economizou o quê? Ganhou o quê? Nada. O time é ruim, mas tem dinheiro aberto, não faz sentido. O Flamengo poderia liquidar a dívida dele, por esse cálculo, em 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. O que não faz sentido também ser liquidar a dívida, porque parte dela está negociada no Profut. As dívidas atualizadas, dívida geral, aparece em 2022, o Atlético com 1,5 milhão quase. 1 bilhão e 498. É isso mesmo. O Corinthians com 1 bilhão e 29. O Cruzeiro com 800. Aí tem a variação. Eu gosto de você. Fala, família Terra Rubro-Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Pessoal, nós vamos trazer agora um vídeo com o ranking de dívida dos clubes do futebol brasileiro. Ranking discutido pelo programa da Jovem Pan Esportes, onde falam quais são os clubes que aumentaram sua dívida, quais são os clubes que diminuíram a dívida, se os clubes estão em equilíbrio naquela proporção receita-despesa. Então a gente vai acompanhar esse vídeo a partir de agora, pessoal. Também sobre isso. O Flamengo também elevou muito os seus custos, mas como disse o Zé, o Flamengo também recupera muito dinheiro. O Flamengo com o título da Libertadores, com o título da Copa do Brasil, o Flamengo com venda de ingressos, porque sempre tem a maior média de público que passa e sempre, todo jogo do Flamengo hoje em dia, mais de 60 mil pessoas. Agora, aumentou muito também junto com o Botafogo. A gente vê aqui, Flamengo, 165 milhões a mais. Botafogo, 130 milhões a mais. O Botafogo foi o que mudou mais de patamar, obviamente por causa da SAF. O Textor chegou injetando dinheiro. Agora, o Flamengo faz certo em gastar tanto, sendo que entra muito também, porque a gente vê que o Palmeiras, são os dois que a gente sempre compara. O Palmeiras reduziu 38 milhões, o Flamengo aumentou 165, mas o Flamengo também deve ter recebido mais, porque os títulos que o Flamengo conquistou pagam melhor, principalmente juntos. 1 bilhão por ano. 1 bilhão e meio, não foi? Passa de 1 bilhão e 200. 1 bilhão e 100, eu acho que foi quase 1 bilhão e meio. O Flamengo fatura mais que o Palmeiras. E o Palmeiras gasta muito. Não tem muita diferença o Flamengo com o Palmeiras, não. Até eu conversei hoje com o César Grafietti de manhã, ele falou: olha, a minha sensação é que o Palmeiras dá uma esticada na corda para acompanhar o ritmo do Flamengo. As pessoas acham que o time do Palmeiras é barato. Quanto custou o Flaco Lopes? Quanto custou o Tabata? Quanto custou agora o Arthur? Quanto custa um Gustavo Gomes? O Arthur foi 8 milhões de dólares. Quanto custa manter um Gustavo Gomes, um Everton, jogador de seleção? Quanto custa um Dudu? É um time caro. O Dudu é o maior salário. Era até o Soares. Eu não sei se é ainda. O Soares também ganha muito. Do futebol brasileiro. O Palmeiras tem um elenco caro. Mas esse aumento é responsável. E tá certo. Não, então, é isso que eu quero chegar. E tá certo. Mas e esse aumento e a diminuição, Mauro? Porque o Palmeiras gastou mais em 2021, é isso? Em 2021 ele gastou mais do que o Flamengo. Depende, você está falando do quê? Dos números de não, porque gerais, nesse ranking, o Flamengo aumentou 165 milhões. Isso. Os seus gastos. E o Palmeiras diminuiu 38 milhões. Não, então, mas esse é o... Mas tem um ponto importante seguinte: quando as pessoas falam são números do ano passado, clube não é banco, eu não vou aqui condenar o clube que gasta com futebol, se ele tem dinheiro para isso. Se ele não está aumentando a dívida, está gastando com futebol, tá certo, porque o clube não é banco. Ah, não, esse clube economizou o quê? Ganhou o quê? Nada. O time é ruim, mas tem dinheiro aberto, não faz sentido. O que não vale clube não é banco é quando o clube não tem dinheiro e gasta a si mesmo. Porque banco tem dinheiro. E clube sem dinheiro, óbvio que não é banco, está muito longe de ser banco. Então o problema não é o Palmeiras desembolsar dinheiro, o Flamengo. Eles têm que investir. O fato é que os dois estão muito descolados dos demais. Muito longe, mas muito longe. E o único, você vê que na remuneração, os dois gastam mais de 400 milhões por ano. O Corinthians está na faixa dos 300 alguma coisa, né? Sozinho nessa faixa. E dos outros, são tudo 200 para baixo. E você tem um Fluminense gastando muito até pelo que arrecada. 36 milhões a mais. Você tem um Inter com folha cara. Você tem outros, o Atlético, não precisa nem dizer, né? O caso do Botafogo é diferente. É a SAF, o investidor. O Botafogo tem um dono agora. Mas também é difícil recuperar esse dinheiro, hein? Com 19 mil pessoas no estádio, o jogo do Botafogo, líder do campeonato. Vai tirar de onde esse dinheiro? Esse investidor aí talvez tenha dificuldade para recuperar essa grana, a não ser que ele consiga vender grandes jogadores que o Botafogo compre barato e venda. Agora, esse ranking ele pode ser... Calma aí que vai voltar para a rádio. Já voltamos para a rádio. Esse ranking ele pode ser meio questionável, porque, eu tô vendo aqui o Atlético Mineiro, ele reduziu em 18 milhões os seus gastos. Mas então também pode ser o seguinte, gastou muito em 2021, sim, e aí em 2022 gastou menos. Porque, Atlético Mineiro, menos 18 milhões, Palmeiras, menos 38. Mas a gente pode analisar os números assim de forma absoluta, pegar tudo, botar num caldeirão e analisar. Esse gastou esse percentual. Não, que reduziu o gasto. Então, reduziu, claro, porque ele gastou muito no ano anterior. É óbvio. Ter gasto muito, o Atlético gastou muito mais do que ele pode, ele levou sua dívida, que está em 1.300, coisa assim, vai ter o estádio agora também, né? E aí, um dado momento, agora vamos para a austeridade. Baixaram um pouquinho. Baixaram um pouquinho. Isso aí. Quer dizer, não é significativo. Baixaram 18 milhões. É muito pouco. Às vezes você abaixa no futebol, mas, por exemplo, no caso do Galo, dívidas com juros bancários. Sim, dívida de curto prazo. Que você tem que pagar. Eles vivem dizendo que aumenta muito. Dívidas trabalhistas, que todos têm um pacotão. Tem um estádio, inclusive. Tem um pacotão. Sabe o que acontece? Eu acho que a análise, não tem uma análise que fecha. A análise correta é
faz da maneira que quiser ver. Eu entendo, dando valor a todos esses dados importantes, eu já falei aqui que o César Grafietti é craque mesmo, é o seguinte, qual é a dívida? Quem tem uma grande dívida, o primeiro pensamento, se realmente levar a sério a importância da instituição, é diminuir, equilibrando os números. Entendeu? Isso é extremamente importante. E aí você olha a dívida que tem o Palmeiras e a dívida que tem o Flamengo. São dívidas absolutamente controláveis. O faturamento desses dois clubes, se acontecer qualquer coisa, eles têm grana aí para dar uma segurada. E aquele cara que tem o dinheiro no banco para os momentos emergenciais. Então ele sabe que se acontecer alguma trombada, ele está pelo menos resguardado. Né? É isso. Agora, você tem uma dívida enorme que aumenta todo ano. De um ano para o outro, pode até diminuir uma migalha qualquer aí, mas a dívida continua enorme. E você vê que você não vai conseguir pagar isso. Qual é há um cálculo, eu acho que foi o César que fez, Mauro, você já sei que você está mergulhado nesse relatório aí, não sei se você já chegou nesse ponto, que para pagar toda a dívida serão necessários 20 anos, pagando 20%. Atlético do Cruzeiro. Isso. Quer dizer, então, o Atlético mais de 20, Cruzeiro quase 20 anos. Aí acontece o seguinte, eles tiram uma média dos 4 últimos anos. É isso. Quanto faturou nos últimos 4 anos em média? Faturou X. Ok. Se todo ano tirasse 20% desse faturamento para quitar a dívida, em quantos anos? É um exercício para você imaginar o tamanho do buraco. É isso, exato. Aí você vê, por exemplo, o Atlético mais de 20 anos, o Cruzeiro quase 20 anos, e aí ele está contando a dívida real do clube também, não é só a SAF não. Que eu acho certo, porque esse negócio da SAF é um mundo fantasioso, né? Virei SAF e acabou. Mas tem os credores da justiça contra o clube lá. Enfim, o Flamengo, por exemplo, ele reduziu a dívida dele no ano passado. Caiu a dívida. Ele investiu mais e reduziu a dívida, porque ele faturou muito. Entendeu? Então, assim, esse é o contexto. O Flamengo poderia liquidar a dívida dele, por esse cálculo, em 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. O que não faz sentido também você liquidar a dívida, porque parte dela está negociada no Profut. Você vai pagar isso a perder de vista. Não, é como se você tivesse uma prestação de um apartamento para pagar e você está pagando, sei lá, um percentual de 5%, 4% da sua remuneração para pagar o apartamento. Os juros já estão estabelecidos ali. A gente precisa entender que... Você, de repente, fala, eu não vou quitar antecipadamente, porque eu posso pagando todo mês. A não ser que o banco fale assim, olha, eu vou te dar um grande desconto, você tem essa grana? Aí você negocia. Mas você vai antecipar um pagamento, você pode ir pagando pouco a pouco, está dentro do seu fluxo, aquilo não te atinge. Só em título, quanto que o Flamengo arrecadou no ano passado? Em Libertadores e Copa do Brasil? Não sei de cabeça, mas é muito... Eu vou até pedir para nossa produção. Eu acho que é 80 milhões em uma e uns 70 milhões em outra. Deve ser aí mais de 150 milhões de reais. Ano passado ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Quase cerca de 200 milhões. É mais de 150 milhões de reais que o Flamengo arrecadou só em título, sem contar bilheteria, sem contar televisão. As dívidas atualizadas, dívida geral, aparece em 2022, o Atlético com 1,5 milhão quase. 1 bilhão e 498. É isso mesmo. O Corinthians com 1 bilhão e 29. O Cruzeiro com 800. Aí tem a variação. O Corinthians já aumentou, tá, Mauro? Porque é 910 milhões, mais a dívida do estádio, 611 milhões. Corinthians, 1 bi e 29. Mas então vai passar disso. Aumentou 7%. É 1 bilhão e 500 milhões hoje, com essa soma. É difícil contar o estádio, ninguém sabe o número do estádio. Diz aqui 611 milhões. Mas esse número no papel, existe? Não existe. Isso aí é um número fantasioso. Esse número pode ser o dobro, pode ser menos, pode ser mais, ninguém sabe. Existem vários exercícios mágicos para chegar nesse número. Agora, o número real, olha, a dívida é tanto. Deve tanto para a Caixa, tanto para a Odebrecht, tanto para o cara da marmita. Eu devo isso aqui. Esse número não existe, ninguém vê. Eu procurei, não achei, ninguém consegue. O Rodrigo Capello já foi atrás disso também várias vezes. Olha, o Atlético subiu a dívida 14%, o Corinthians 7%, o Cruzeiro 11%, o Vasco 1%, São Paulo 10%, o Botafogo 32%, o Fluminense 22%, o Inter 5%. Todo mundo cresceu a dívida. Quase todo mundo. O Atlético Paranaense 34%, muitas são dívidas relativas ao estádio, lá que tem um imbróglio lá com o Banco de Fomento do Paraná. O Bragantino 59%, mas aí tem a curiosidade, o maior credor do Bragantino quem é? É o Red Bull. Então, é a empresa devendo para ela mesma, então dado mesmo, não muda nada. É uma peculiaridade, mas tem que ser registrado. Santos 8%, Palmeiras elevou 3%, é muito pouco, elevou 13 milhões a dívida, é pouco para o faturamento do Palmeiras, é nada preocupante. Esquece. O Grêmio 40% ele aumentou a dívida, você vê o problema do rebaixamento, ou seja, você arrecada menos, não consegue quitar alguns compromissos, você acaba se embananando todo. Ganha menos de televisão. Ganha menos de televisão. E o Flamengo reduziu 27% a dívida dele. Mais de um quarto. Além de gastar mais, ele reduziu muito a dívida. O Flamengo foi o único que reduziu a dívida? Dos maiores, sim. Depois que reduziu a dívida foi o Coritiba, o Avaí, o Juventude, o Goiás e o Cuiabá. Porque o Bahia também aumentou, o América Mineiro, o Fortaleza também aumentou, o Ceará também aumentou, o Atlético Goianiense também. Mas você pega o caso como o Fortaleza, ele aumentou seu endividamento, mas o clube está todo equilibrado, a dívida é controlada, está tudo em dia, então ele pode fazer um investimento em algum momento. É como uma empresa que, de repente, uma indústria, o cara fala, eu preciso comprar máquinas novas aqui para poder produzir, senão eu vou perder espaço para o meu concorrente. Estou com maquinário defasado. Ele vai lá do BNDES, pega um empréstimo e faz um endividamento, mas ele melhora a produção da empresa dele, fatura e paga aquelas máquinas, se for bem feito. No futebol não é diferente, você pode ter uma dívida com o banco, o que for. A questão é se é uma coisa feita de forma controlada dentro do que você pode fazer. E tem outra coisa, até a dívida bancária.
bancária. Quando o clube, como acontece com a vida das pessoas também, se o clube tem crédito, ele é bom pagador, ele consegue negociar juros melhores. O Flamengo, nos últimos anos, teve situações de trocar dívida. Tipo, o banco do Vanderlei Nogueira emprestou um dinheiro X para o Flamengo. Aí o banco do Zé chega e fala assim, olha, eu te empresto tantos milhões aqui, eu te dou essa taxa de juros aqui. Melhor do que o banco do Vanderlei. Eu pego o dinheiro com o Zé, eu sou o clube, pago o Vanderlei, liquidei a dívida e fico devendo ao Zé que está me cobrando um juro menor. Até isso acontece. Por que os bancos oferecem isso para clubes como o Flamengo ou Palmeiras, se precisar? Porque são clubes que vão pagar. Tem crédito na praça. E tem ativos a receber, como, por exemplo, venda de jogadores para o exterior. Então, as negociações são feitas mais facilmente. Você sabe que não vai tomar calote. Ele começou a organizar o Palmeiras na medida em que ele pegava empréstimo no nome dele, que tinha crédito. Sim, o Palmeiras não tinha. E ele não repassa. Ou seja, o Palmeiras lá, o banco queria 20% para emprestar. Sim. Para ele eram 3% ao ano, 3,5%. Ele pegava, ele pagava, e foi a grande contribuição dele nessa área, além de organizar o clube, né? Assim, em termos de contratações, a gente precisa esclarecer. Tá aí, pessoal, esse foi o ranking de dívidas. Vamos estar analisando aqui. Ele falou ali das maiores dívidas, que é Corinthians e Atlético Mineiro, estão a ponto de quebrar. Isso entra em rota de colisão com a situação do Atlético, tendo que vender um jogador para o Flamengo, um arquirrival, negociando possível bonificação se o Flamengo for campeão. Olha a que ponto chegou o Atlético Mineiro, uma dívida enorme, a dívida do Corinthians só aumenta, tá indo ladeira abaixo, e a gente vê no desempenho, hoje o Corinthians não consegue contratar nenhum jogador de que traga grande desempenho e que seja ali com uma idade média, de entre 27, 28, 29 anos, onde só consegue trazer os experientes. A gente já disse aqui que o futebol do Brasil mudou muito de 2019 para cá. O futebol está com mais intensidade, e o futebol daqui ganhando em intensidade dificulta muito para o pessoal que é mais experiente, né? Renato Augusto, Paulinho, Juliano, os jogadores do Corinthians têm, então o Corinthians passa muita dificuldade. E o Flamengo, com uma gestão financeira espetacular, reduziu a dívida em 27%. Vale lembrar que essa redução ela é muito relacionada ao Flamengo ter acabado com a dívida em relação aos bancos. O Flamengo quitou toda a dívida que o Flamengo tinha com os bancos. O Mauro até citou um exemplo muito bom ali de arranjo financeiro, que é você pegar de um banco X, que está te oferecendo uma taxa de juros X, e você pegar um dinheiro de um banco Y, que já está te oferecendo uma taxa menor, você pega esse dinheiro, paga o banco X e fica devendo o banco Y com uma taxa de juros menor. Isso, contabilmente, facilita para o clube. O clube deixa de pagar os juros financeiros, que na maioria das vezes é enorme. O juro financeiro de banco é enorme, a gente sabe como é que funciona. Então o Flamengo foi trabalhando muito forte e com muita competência em cima dessa gestão financeira, que fez com que o Flamengo chegasse aí a esse patamar que o Flamengo está hoje. Um clube extremamente saudável, um clube que consegue seguir em frente sem um grande patrocinador, sem um grande aporte de alguma SAF por trás. O Flamengo hoje consegue caminhar com suas próprias pernas. É lógico que o Flamengo tem projeções, um clube ou uma empresa, ela tem que ter projeções de venda para a empresa e projeções de premiação para clube. O Flamengo, lá no orçamento dele para esse ano, deve ter algumas projeções, chegar na semifinal da Copa do Brasil, chegar na semifinal da Copa Libertadores, chegar entre os 4 do Campeonato Brasileiro, para o clube se manter saudável. E isso é o padrão do que tem que ser. O Flamengo está de parabéns em relação a isso, gestão financeira impecável. O Flamengo aumentou sua dívida em 165 milhões, mas isso não é nenhum problema. Se a gente for pegar o faturamento, mais de 1 bilhão, um faturamento enorme. Para uma empresa ser saudável, o faturamento dela tem que ser maior do que a dívida, e a dívida do Flamengo é muito controlável. O Mauro até citou ali que se o Flamengo quisesse, pagaria essa dívida em 2 anos. Toda a dívida que o Flamengo tem, porque o Flamengo arrecada, o Flamengo movimenta milhões, é o clube que tem mais audiência em termos de transmissão no Brasil, é o clube que tem mais engajamento em redes sociais. Isso tudo gera lucro,
isso tudo gera patrocínio, isso gera receita. Então o Flamengo caminha aí com o céu de brigadeiro em relação à gestão financeira, que fica totalmente à parte da gestão de futebol, que a gestão de futebol é outro departamento, são outros vice-presidentes, depende de uma série de fatores para um clube ter sucesso durante a temporada, não é só necessariamente o fator financeiro. Lógico, o fator financeiro ele ajuda demais, porque ele te dá a possibilidade de contratar jogadores de alto nível, mas é um departamento totalmente à parte. O que acontece é o vice-presidente de futebol quer contratar um jogador, ele vai lá e pergunta para o financeiro se esse jogador é viável, o financeiro vai dar o parecer se é viável ou não para o clube, se vai conseguir manter a saúde financeira do clube, e o vice-presidente vai lá e contrata, ou não, né? Então, nesse aspecto de gestão financeira e equilíbrio da dívida, o Flamengo é nota 10, desde a época lá do Eduardo Bandeira, em 2012, o Flamengo vem fazendo um trabalho primoroso na questão financeira, conseguiu algo que era inimaginável, que era quitar a dívida com os bancos. O Flamengo tinha dívidas enormes, o Flamengo não tinha crédito na praça, foi ganhando espaço aos poucos, com um trabalho do Rodolfo Landim, Valim, do BAP, do Bandeira, do Tostes e de outros que participaram dessa engenharia financeira do Flamengo. Então, nesse aspecto aí, o Flamengo é exemplo de gestão, é exemplo de como você tem que trabalhar um clube de futebol hoje em dia, e não precisar de patrocínio, não precisar de um parceiro que influencie muito no clube, não precisar ser vendido por uma SAF que vai tomar a maior parte das decisões. A gente sabe que SAF visa lucro, o SAF é uma empresa como outra qualquer, que no final eles querem ver dinheiro, e o desempenho às vezes não é o que é esperado pela torcida, no caso de time de futebol, ou em outros casos, como basquete, futebol americano. A gente sabe que o pessoal visa sempre o lucro antes do desempenho. É isso, pessoal. Deixa o like e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!